Oi gente, meu nome é Cecília e eu vim trazer aqui hoje no primeiro vídeo do canal uma teoria um tanto quanto interessante. Eu espero que vocês gostem e é isso aí, vem comigo pra gente saber mais. Bom, a teoria, ela é sobre o desenho do Dudu e Edu, que era um desenho, foi um desenho do Cartoon Network, né? Que é bem antigo mesmo, assim, algumas pessoas chegaram a ver, tipo eu cheguei a ver, mas os dos mais novos, geralmente, provavelmente, muita gente não vai ter visto. Mas a teoria em si, ela diz que a verdade por detrás desse desenho, no caso, ela é que tanto o Du quanto o Edu e o Dudu também, não só eles, mas todas as crianças do bairro estariam mortas. Todas elas estariam mortas e o lugar onde eles moram, né, o bairro lá, o beco sem saída, no caso, seria um purgatório. Como toda boa teoria, essa teoria também tem alguns argumentos, né, não vou dizer fatos, alguns argumentos que fortalecem ela, né, que fazem ela ficar bem mais forte e fazem a gente parar e pensar, cara, nossa, será? Então, vamos a esses argumentos, a esses fatos. O primeiro dos fatos é a cor dos personagens. A maioria dos personagens tem uma cor que não é natural, né? Não é uma cor assim de pele normal igual a nossa. Só que isso pode ter sido uma simples coincidência. Tipo, o cara lá que foi pintar, né, colorir eles, ele simplesmente achou que ia ficar mais legal assim e pegou e botou assim. Então isso não é um fato, assim, um argumento tão forte, porque pode ter sido só uma simples coincidência, né? Ninguém pode dizer que foi de propósito. O segundo argumento, o segundo fato, é que no desenho não existem adultos nesse desenho. O máximo que você vê de um adulto são silhuetas, né, sombras assim de adultos, e essas sombras não se mexem. Se você parar pra pensar, tipo, na realidade você só vê sombra de adulto e sem se mexer, é um pouquinho assustador. Mas essas sombras não se mexem. O mais próximo de referência que tem no desenho sobre um adulto é no episódio, acho que 14, que fala sobre o irmão do Edu, o irmão mais velho do Edu. Também não se fala muita coisa dele, só se sabe que ele é mais velho e que é deixado implícito, né, no desenho, assim, que ele não tem uma boa relação com o Edu, né, tanto que tem uma parte no episódio lá que ele fica, tipo, super nervoso quando ele acha que o irmão dele realmente tá chegando. Cruéis! E deixa um corpo quebrado, se é que vocês entendem. Ai, tu, tem alguém na sua porta. Deve ser o Kevin. Eu estou pronto para ele. Eu tô ferrado. É o meu irmão. Seu irmão? Oi, mano. Que bom te ver. Voltou cedo, né? Eu juro que não fui eu! Eles estão mentindo! Eu juro! Eu posso trazer alguma coisa, mano? Posso? Me traz um sundae duplo, banana split com cobertura de chocolate, marshmallow e muita castanha. Oh, espera um pouquinho aí. O que houve com o problema da lactose? Tá vendo isso aqui? Rápido, rápido! O fato dele chegar, né, sempre assim, de longe, sempre não, né, nesse episódio, ele chegar de longe, né, ele vir visitar de longe, segundo a teoria, dentro da teoria, significa que ele veio de um lugar distante do deles, e como ele tem essa aparente má relação com o irmão dele, significa que ele veio, tipo, do inferno mesmo. Aí, no caso, se essa teoria estiver certa, né, os criadores do desenho, eles teriam seguido uma linha de raciocínio de uma antiga religião, né, que tinha na Idade Média, se eu não me engano, que ela dizia que o purgatório, que no caso é o lugar onde eles moram, não é um lugar nem bom e nem ruim. Ele seria um lugar neutro que as pessoas iriam, para quando as pessoas
que iam para lá seriam as pessoas que morreram sem alcançar na vida terrena um nível de purificação bom. O que seria esse nível de purificação? Nível de purificação, tipo, não fiz coisas boas o suficiente, não alcancei o nível de purificação suficiente para entrar no paraíso. Então ali elas ficavam ali no purgatório. As crianças, no caso, teriam ficado ali no purgatório, que é meio estranho, né? Criança no purgatório. As crianças teriam ficado ali no purgatório pelo fato de elas terem morrido muito cedo. Então, como elas morreram muito cedo, elas não tiveram tempo de alcançar esse nível, que deve ser alto, né, de purificação que é exigido para entrar no paraíso, segundo essa antiga religião. Então, as crianças não alcançaram o nível de purificação necessário e elas foram para o purgatório com a intenção de se ajudar, de conseguirem ajuda mútua, de um ajudar o outro. Só que o que acontece? Quando você fica muito tempo no purgatório, você vai se esquecendo de quem você é, ou de quem você era, no caso, na sua vida terrena. Então, quanto mais você fica no purgatório, quanto mais tempo você fica lá, você vai se esquecendo daquilo, da sua essência, até sobrar só uma poeirinha daquilo que você era na sua vida terrena. Isso explicaria o fato de não existirem adultos de verdade no desenho. No caso, as crianças teriam ficado tanto tempo lá no purgatório que a única referência que elas têm de adultos mesmo seriam aquelas vagas sombras que nem se mexem, eles não lembram mais como eles são e tal. E também explicaria o fato do Edu não falar nem o nome do irmão dele. Também, segundo essa teoria, os personagens que não teriam cores cadavéricas, como a das crianças, né, do Edu e os outros que são geralmente muito brancos ou meio roxeados, assim, eles teriam significados especiais, como é o caso das irmãs Crankers. Elas teriam um significado bem, assim, peculiar no desenho, bem delas, assim. Essas irmãs, são 3, elas moram Essas irmãs, elas moram no Parque dos Trailers, que fica perto do terreno baldio, que fica entre o Beco Sem Saída e o Parque dos Trailers. No caso, assim, no decorrer do desenho, a gente pode entender por eles mesmos falando que esse Parque dos Trailers, ele fica na divisa do bairro que eles moram com um outro bairro. E as crianças moram no Beco Sem Saída, né? A maioria, todo mundo, geral mora lá. E o terreno baldio, ele fica entre o Parque dos Trailers e o Beco Sem Saída. As crianças dizem que não vão no Beco Sem Saída porque lá tem monstros, no caso. O que indica, segundo a teoria, que as irmãs, no caso, essas irmãs que moram no Parque dos Trailers, elas não estão mortas e nem muito menos pertencem ao purgatório. Elas, no caso, seriam demônios cujo a missão delas, o dever delas, seria sempre atrapalhar as crianças para que elas fiquem cada vez mais tempo nesse purgatório, até que elas se esqueçam finalmente daquilo que elas eram e de qual é a missão delas ali. Elas se esqueçam que elas estão ali para poder alcançar esse nível aí de purificação, para poder entrar no paraíso. Essa teoria ainda meio que explicaria o porquê que nesse desenho as coisas são tão sem ordem cronológica, né? Às vezes eles usam coisas arcaicas e às vezes coisas bem modernas, coisas que a gente até usa hoje em dia. Como, por exemplo, às vezes eles aparecem usando máquina de escrever e às vezes eles aparecem usando computador. A explicação que a teoria dá pra gente disso, né, do porquê isso acontece, é bem simples. No caso de todas as crianças ali que estão ali no bairro, cada uma delas morreu em uma época diferente da história. Então, por exemplo, o Rolf, que é aquele garoto que tem um sotaque estranho, que vive cheio de animaizinhos e tal, ele teria morrido no ano de 1903 por conta de um acidente agrícola nas terras da família dele. Logo depois dele, no caso, seria vindo o Johnny, que é aquele que tem um Planck, né? Que ele teria morrido em 1922 de tuberculose. O Edu teria morrido em 1939, por quando ele morreu afogado, tentando atravessar um rio, fugindo de umas crianças que ele tinha tentado enganar. E as crianças
provavelmente não foram tão fáceis assim de serem enganadas, e ele tentou fugir delas e acabou morrendo afogado na travessia deste rio. O Du e a Sarah teriam morrido em 1953, num acidente de carro. A Nas, pra mim, que é uma das piores mortes de todas essas, claro que todas são horríveis, mas essa pra mim é pior, ela teria sido estuprada e logo depois assassinada por um serial killer, no verão de 1979. O Dudu teria morrido numa explosão em 1986, e assim por diante. Bom, gente, essa é a teoria que eu trouxe pra vocês da verdade por detrás de Du, Dudu e Edu. Pode ser que seja verdade, pode ser que não. Se você acredita ou não, eu não sei. Pode dizer aqui embaixo nos comentários se você acredita, se não, compartilha com seus amigos, mostra pra eles, pergunta, vê o que eles acham. Conforme for mais pra frente, eu trago um outro vídeo explicando certinho como as crianças eram, o que elas faziam, como elas viviam antes de morrer. E é isso aí, se você gostou, dá o seu like e até a próxima!